Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil. Hoje nós vamos para a nossa nona aulinha de pré-cálculo e o assunto será reflexões de funções. Seja a função f de x. Ao substituirmos x por menos x, teremos a nova função f de menos x. O gráfico de f de menos x reflete o gráfico de f de x pelo eixo y. Seja a função f de x. Ao multiplicarmos f de x por menos 1, teremos a nova função menos f de x. O gráfico de menos f de x reflete o gráfico de f de x pelo eixo x. Exemplo: gráfico de logaritmo de x e menos logaritmo de x. Aqui nós multiplicamos a função f de x igual a logaritmo de x por menos 1. Então nós temos menos logaritmo de x. Então nós podemos ver pelo gráfico de logaritmo de x, que é esse aqui, e o gráfico de menos logaritmo de x, que é esse aqui, que o gráfico de logaritmo de x é refletido no eixo x. Exemplo: gráfico de logaritmo de x e menos logaritmo de x. O gráfico de logaritmo de x é esse aqui, ó, que vem lá do menos infinito e vai a mais infinito. O gráfico de menos logaritmo de x é esse, que vem de mais infinito a menos infinito, né, pela imagem, né, pelo eixo y. Nós vemos que o gráfico de menos logaritmo de x reflete o gráfico de logaritmo de x pelo eixo x, porque nós multiplicamos o logaritmo de x por menos 1. Então ficou f de x, né, vezes menos 1 menos f de x. Logaritmo de x multiplicado por menos 1 deu menos logaritmo de x. Vamos agora fazer um exercício. Esboce o gráfico da função f de x igual a 3 menos x. Resolução. Pelas definições de translação e reflexão, o gráfico de f de x igual a 3 menos x será à direita e refletirá o gráfico de f de x igual a x pelo eixo y. Então vamos dar uma olhadinha aqui. Aqui nós temos o gráfico de f de x igual a x, né? Essa reta que passa pela origem do eixo cartesiano. Essa reta azul aqui é a função x, né? F de x igual a x. O gráfico de f de x igual a menos x é essa outra reta aqui, né? Que é o reflexo do gráfico de x, né? Elas estão sendo refletidas pelo eixo y, né? Quando nós trocamos a variável x por menos x, nós estamos refletindo um gráfico pelo outro através do eixo y, conforme a nossa definição, né? A primeira definição que nós vimos, ó. Seja a função f de x, ao substituirmos x por menos x, teremos a função f de menos x. E este refletirá o gráfico pelo eixo y. É o que acontece neste caso aqui, de x para menos x. Tá? E aqui nós temos o gráfico de f de x igual a 3 menos x. Oi pessoal, aqui é o professor Luciano do Matemática Fácil e hoje nós vamos para a nossa nona aulinha de pré-cálculo e o assunto será reflexões de funções. Seja a função f de x, ao substituirmos x por menos x, teremos a nova função f de menos x. O gráfico de f de menos x reflete o gráfico de f de x pelo eixo y.
Então aqui nós temos um exemplo, né? Gráfico de f de x igual a x, né? Que é essa reta que passa pela origem do eixo cartesiano. Então nós vamos substituir o x por menos x. Então nós vamos ter f de menos x igual a menos x. Veja que o gráfico ele se inverteu, né? Ele refletiu o gráfico de f de x igual a x através do eixo y. Tá? Então, f de x igual a x é essa reta aqui, né, que passa pela origem. Nós substituímos o x pelo menos x e nós vamos ter este gráfico aqui, que é o f de menos x igual a menos x, que é a reflexão do gráfico de x pelo eixo y. Seja a função f de x, ao multiplicarmos f de x por menos 1, teremos a nova função menos f de x. O gráfico de menos fx, f de x, reflete o gráfico de f de x pelo eixo y. E aqui nós temos um exemplo, né? O gráfico de logaritmo de x e o gráfico de menos logaritmo de x. O gráfico de logaritmo de x é este aqui embaixo, ó, que vem lá, né, do menos infinito, né, do eixo y, até mais infinito. E o gráfico de menos logaritmo de x vem lá do mais infinito, do eixo y, né, até o menos infinito. Veja que o gráfico de menos logaritmo de x é o reflexo do gráfico do logaritmo de x pelo eixo x, né? Porque nós multiplicamos o logaritmo de x por menos 1 e obtivemos menos logaritmo de x. Então, os dois gráficos são reflexo um do outro, né, através do eixo x. Exercício. Esboce o gráfico da função f de x igual a 3 menos x. Resolução. Pelas definições de translação e reflexão, o gráfico de f de x igual a 3 menos x será deslocado para cima e refletirá o gráfico de f de x igual a x pelo eixo y. E aqui nós temos o gráfico de f de x igual a 3 menos x. De fato, o gráfico foi para cima, né, porque nós somamos a constante 3 a função menos x, então houve um deslocamento para cima, e esse gráfico é o reflexo do gráfico f de x igual a x. Né? Se nós ignorarmos o 3, vamos ter f de x igual a menos x, que tem esse formato aqui. E somando o 3 a função menos x, vamos ter um deslocamento para cima. E é o que acontece nesse gráfico. Tá ok? Até a próxima aula.